Algumas mulheres são impossíveis de esquecer, mesmo que não sejam as mais atraentes, as mais próximas ou as mais acessíveis. É assim que funciona. O impacto que elas causam emocionalmente é tão forte que, sem entender o motivo, ele começa a pensar nelas. Ela vai além do que ele gostaria. Hoje, você chegou ao vídeo certo. Vou te revelar como descobrir e construir essa presença viciante, como se tornar essa mulher. Deixa eu te pedir que ouça tudo até o final. Vou compartilhar os únicos 6 segredos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Um deles envolve uma aplicação emocional poderosa e genuína. Se você ainda não me conhece, sou Jung, sua psicóloga e filósofa. E neste canal, trabalhamos a psicologia de forma prática e aplicável, com reflexões profundas do nosso querido Carl Jung. Por isso, te convido a curtir e se inscrever agora mesmo para não perder nada. Não deixe passar o que está por vir. Preparada? Vamos começar. Segredo 1. Como gerar presença psíquica mesmo quando você não está por perto, fazendo com que ele pense em você sem razão aparente. Existe algo mais poderoso do que seu corpo, mais sedutor do que seu perfume, mais inesquecível do que qualquer coisa que você já tenha dito. Isso se chama presença psíquica, aquela que você deixa para trás quando vai embora. Não estou falando de ficar rondando a vida dele ou mandando recados indiretos nas redes sociais, nem de se transformar numa fantasia irreal. Estou falando de algo que o subconsciente dele não consegue soltar, mesmo que o ego tente. É a sua energia que fica na mente dele, o seu olhar instantes antes de você partir, o seu silêncio carregado de uma mensagem oculta, a sua forma de sumir sem escândalo, mas com impacto, criando experiências emocionais profundas. E sim, elas existem. E sim, você pode aprender a provocá-las. Isso se chama presença psíquica. E quando você a domina, ele começa a pensar em você sem motivo aparente. No meio do dia, ao passar por um lugar, ao ouvir uma frase qualquer, ao se deitar sozinho à noite, sem entender por quê, os pensamentos dele voltam para você, mesmo você não estando lá. E não, isso não se conquista implorando, dando explicações demais ou ficando disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso se consegue fazendo o que você está prestes a descobrir. Foi isso que aconteceu com Karef, uma mulher diferente, com uma essência que não se encaixava facilmente em categorias. Quando conheceu aquele homem, ela não sentiu a necessidade de impressioná-lo. Ela simplesmente estava presente, autêntica, estranhamente tranquila. Eles saíram algumas vezes, riram, tiveram conversas intensas e outras bem simples, nada de extraordinário, sem fogos de artifício. Mas havia algo nela, algo que ele não conseguia explicar, porque toda vez que ela ia embora, ficava uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade, nem dependência, era apenas aquela mistura de calma com curiosidade, com vazio, com atração. Dias se passaram sem que se falassem, e de repente ele escreveu: "Sonhei com você. Hoje passei por um lugar e não sei por que pensei em você. Não sei o que você tem, mas não consigo te tirar da cabeça." E o mais incrível é que ela não estava fazendo nada para forçar isso. Ela não estava postando nada, não mandava mensagens do tipo: "Ei, estava pensando em você", não enviava selfies, não havia conversas sem propósito. Ela simplesmente sabia como deixar uma marca emocional. E isso, meu amor, é uma arte que você vai começar a aprender hoje. Carl Jung dizia que o inconsciente se projeta em símbolos. E uma mulher que sabe como deixar símbolos na mente de um homem não precisa estar presente para ser sentida. Agora ouça com atenção, porque vou te mostrar exatamente quais são os pilares para fazer com que ele pense em você, mesmo sem te ver, mesmo sem te escrever, mesmo sem entender por que faz isso. Primeiro, cuide do último momento, do último instante antes de partir. É o que mais importa. Grave esse momento.
Aquele instante em que você encerra uma conversa, se despede numa chamada de vídeo ou termina um encontro. Não faça isso correndo. Não faça isso com um genérico "tá bom, se cuida". Não faça pedindo para que aconteça de novo. Faça assim. Olhe para ele por um segundo a mais do que o normal. Faça uma pausa que diz muita coisa sem dizer nada. E com uma voz suave, firme e emotiva, diga algo como: conversar com você foi diferente. Estou saindo daqui com algo que eu não trouxe comigo. E então, vá embora. Não explique, não repita, não quebre o silêncio. Garanto que isso vai ficar gravado dentro dele, vibrando no peito. Segundo passo. Use frases que são ativadas depois. Existem frases que não causam efeito imediato, mas que explodem mais tarde. Quando ele está em silêncio, quando revê a conversa, quando está sozinho. Exemplos. Tem uma coisa que eu não gosto de falar por mensagem. Depois te conto o que pensei quando você disse aquilo. Nem tudo precisa ser dito, mas é palpável. Essas frases são como portas entreabertas. Ele quer entrar, quer saber, quer concluir o que ficou inacabado. E é isso que o faz pensar em você repetidamente. Terceiro passo. Se retire em silêncio. A mulher que vai embora em desespero deixa um rastro, mas a que vai embora com poder deixa uma marca. Não diga adeus com discursos. Não saia se perguntando se vão falar de novo. Não diga, espero que você me escreva. Simplesmente saia com direção. Algo como: agora preciso me voltar para mim. Vamos continuar quando eu tiver mais clareza. Vou me desconectar mais cedo hoje. Até mais depois. E desapareça. Não como castigo, mas como presença, porque o seu silêncio não vai ser um grito, vai ser um eco emocional. Passo 4. Crie um símbolo que seja exclusivamente seu. Isso é alquimia pura. Deixe um gesto, uma palavra, uma frase, algo que só você usa, e use sempre que houver conexão. Não sempre, apenas quando o momento justificar. Por exemplo, quando estão rindo e tudo está fluindo, você diz: esses tipos de momentos não acontecem duas vezes. Quando está prestes a ir embora, você sempre diz: até a próxima, se o universo assim quiser. Essa repetição simbólica mantém a conexão emocional de forma sutil. E quando alguém disser algo parecido, ele não vai conseguir evitar, vai se lembrar de você. Não é magia, é compreender como influenciar o subconsciente, porque no fim das contas, o corpo esquece, mas as emoções não. E se você aprender a deixar a sua emoção impressa no campo dele? Se você souber como deixar que a sua calma o perturbe? Se você aprender a se retirar com uma frase que o faça pensar por dias, então, mesmo que você não esteja lá, mesmo que você não escreva, ele vai te buscar. Mesmo que não confesse, a essência dele vai continuar chamando seu nome em silêncio, porque a mulher que sabe se fazer sentir sem estar presente já venceu a batalha mais profunda, como uma lembrança emocional que não se apaga. Segundo segredo, como deixar uma impressão emocional ativada por lugares, cheiros e frases. Ei, tudo bem? Vou fazer uma breve pausa para um pedido. Talvez você esteja assistindo a esses vídeos há algum tempo e ainda não tenha se inscrito. Isso é completamente normal, de verdade. Mas se esse conteúdo tem sido útil para você, se ele aparece nos seus momentos importantes, se inscreva agora clicando naquele botão vermelho do YouTube. Essa é a melhor forma de me dizer que quer mais disso. E acredite, faz toda a diferença. Obrigada por estarem aqui. Agora, voltemos à mensagem poderosa que espera por você. Algumas memórias não são escolhidas. Elas simplesmente surgem. Você está andando pela rua, de repente um cheiro, uma música, uma frase solta, e uma pessoa invade sua mente sem pedir licença. Isso já aconteceu com você? Não é coincidência, é um fenômeno de impressão emocional. E o mais poderoso é que você pode criá-lo. Porque quando uma mulher sabe como cativar emocionalmente um homem, ele só precisa vê-la algumas vezes, mas carrega isso dentro de si por muito mais tempo do que imagina, sem saber por quê.
Ele só sabe que algo na mente o faz se lembrar muito dela. E o mais impressionante é isso. Não é por causa do corpo dela, nem das roupas, nem do físico. É por causa do que ela ativou dentro dele sem que ele percebesse. Isso é o verdadeiro vício emocional. E você vai aprender a provocar isso de uma forma natural, autêntica e poderosa. Vou te contar uma história que explica tudo. O nome dela é Sinai, uma mulher com um estilo muito peculiar. Quieta, inteligente, com um olhar intenso, mas de poucas palavras. Ela teve um breve envolvimento com um homem, nada sério. Nunca chegaram a ser um casal, saíram apenas algumas vezes, mas ele nunca conseguiu esquecê-la. Meses se passaram, ambos seguiram com suas vidas, mas de vez em quando ele escrevia para ela. Não para reatar, não com segundas intenções. Ele escrevia coisas como: hoje passei pela rua onde você me falou aquilo. Sua música favorita estava tocando num café. Vi uma garota usando seu perfume e foi estranho. E quando Sinai me contou isso, ela disse com calma: eu não fiz nada de especial. Apenas fui eu, mas de forma intencional. E essa é a chave. Não se trata de exagerar, nem de fingir ser quem você não é. Trata-se de usar quem você já é, mas fazendo isso com inteligência emocional. Quando você aproveita bem seus momentos, suas frases, seus aromas, os espaços que compartilha, você se ancora na memória dele sem forçar nada. Carl Jung disse que o inconsciente responde a símbolos sensoriais e que aquilo que é carregado de inteligência emocional fica armazenado de forma mais profunda do que a razão. Por isso, se você souber como atribuir significado a uma frase, a um aroma, a um lugar ou a um olhar, isso não desaparece com o tempo. Pelo contrário, se reativa repetidamente. E é aí que você entra. Vou te mostrar como fazer isso. Primeiro passo: associe uma das suas frases a uma emoção intensa. Quando estiverem num momento bonito, leve, íntimo e inesperado, diga algo, mas não qualquer frase. Uma frase com musicalidade, que pareça simples, mas que deixe um eco. Exemplos: esses tipos de momentos eu guardo. Quando algo me faz sentir bem, eu reconheço. Não acontece da mesma forma duas vezes. Diga essa frase quando ambos estiverem sentindo algo verdadeiro. E depois, nunca mais a repita. Na próxima vez que ele ouvir algo parecido, o subconsciente vai fazer a conexão com você, e isso é mais forte do que qualquer mensagem. Passo 2. Crie um símbolo sensorial. Perfume, comida ou textura. Isso é alquimia feminina pura. Use sempre o mesmo perfume, mas não um comercial qualquer. Busque algo único, incomum, marcante. Ou se estiverem cozinhando ou comendo juntos, adicione o seu toque pessoal. Uma mistura de temperos, uma bebida de que você gosta, uma forma de servir algo. Até mesmo um gesto, tocar no cabelo, segurar a xícara com as duas mãos, cheirar uma flor e fechar os olhos por um segundo. Tudo isso se associa à sua presença, e cada vez que ele ver, cheirar ou viver algo semelhante, algo nele vai te trazer de volta. Ele não vai saber por quê, mas vai saber que sente sua falta. Terceiro passo: escolha um lugar que te represente. Não precisa ser sofisticado. Pode ser um café com luz de velas, um banco de praça, uma rua onde o sol se põe. O importante é criar uma cena emocionante com você presente. Leve-o a esse lugar numa ocasião especial. Compartilhe algo único, ria, se conecte, se aproxime. E antes de ir embora, diga algo como: esse lugar tem algo que me acalma. Me sinto diferente aqui. Pronto. Aquele lugar agora está carregado com a sua energia, e se ele voltar, mesmo anos depois, não vai conseguir evitar pensar em você. Passo 4. Use objetos ou frases que ficam na memória dele. Dê a ele algo simples, barato, nada muito pessoal. Um livro, uma playlist com suas músicas favoritas, uma pulseira, um pequeno bilhete, mas com uma carga emocional clara. E acompanhe com uma frase sua. Quando você ver isso, pense em algo bom. Guarda. Não importa se você não entender o porquê. Ele pode esquecer por um tempo,
Mas um dia, limpando uma gaveta, ouvindo uma música, vendo uma frase numa caneca, você vai voltar à mente dele. E isso é vício emocional de verdade, porque não depende de contato físico constante, depende de uma presença bem posicionada. E aqui está a parte mais poderosa. Ele não vai saber que você fez isso de propósito, porque não é manipulação. É magia emocional consciente, é simbolismo junguiano, é alquimia feminina. Saber que você não precisa estar presente para ser lembrada com intensidade, porque a mulher que sabe deixar uma marca emocional, mesmo quando vai embora, mesmo que ele não escreva, mesmo que não esteja presente, continua aparecendo quando menos se espera. Terceiro segredo: como falar com ele a partir do seu centro e não da carência, para que ele te admire e não se afaste. Existe uma enorme diferença entre falar para se conectar e falar para que ele não te abandone. E mesmo que o tom seja suave, mesmo que as palavras soem certas, ele percebe. Ele sabe quando você está falando a partir de um lugar de insegurança, quando você está buscando confirmação. Não precisa dizer isso em voz alta, porque o inconsciente lê a vibração por trás da mensagem, e é isso que muda tudo. A maioria das mulheres não percebe. Elas começam dizendo, só quero conversar, mas na verdade querem saber se ele ainda gosta dela. Mandam como você está? Mas no fundo, anseiam ouvir, tenho pensado em você. Falam com ternura, mas a partir de uma ferida não cicatrizada. E quando isso acontece, o efeito não é conexão, é peso. Ele sente o fardo emocional, mesmo sem entender de onde vem, e começa a se afastar sem apresentar razões claras. Por quê? Porque, sem perceber, ela está falando a partir da carência, não do seu centro emocional. Isso é um dos erros mais comuns e devastadores, mas também um dos mais fáceis de transformar. E você vai conseguir. Vou te contar a história de Geraldine, uma mulher com uma inteligência emocional que não tinha antes, mas que foi despertando com o tempo. Ela costumava conversar muito com os homens de quem gostava, não por manipulação, mas porque era algo natural nela. Ela gostava de estar presente, de mandar mensagens inspiradoras, de contar como foi o seu dia, de perguntar se ele estava bem. Mas com o tempo, ela percebeu a mesma coisa se repetindo. Eles se sentiam sobrecarregados, a ignoravam, davam respostas curtas ou simplesmente sumiam sem motivo aparente. E Geraldine não entendia. Eu não reclamo, eu não insisto. Por que eles se afastam? Até que um dia ela entendeu algo que caiu dentro dela. Estou falando com calma, mas não com a calma que me define. E foi aí que ela percebeu claramente. Suas mensagens não eram intrusivas, mas estavam cheias de microexpectativas. A cada bom dia, ela esperava a resposta. Cada como vai você, escondia uma mensagem velada de você pensa em mim? Cada silêncio dele a machucava mais do que ela demonstrava. E isso, meu amor, ele conseguia sentir, mesmo que você não diga nada, mesmo que não demonstre, porque a sua energia sempre fala primeiro. Então eu ensinei a ela algo que vou ensinar a você agora. Fale a partir do seu centro, não para provocar uma reação, mas para expressar presença. E o que aconteceu depois vai te encantar. Geraldine começou a fazer 3 mudanças essenciais. Uma, antes de escrever, ela respirava e se perguntava, estou em paz? Se não estivesse, não escrevia. 2, cada mensagem que enviava era solta e liberada. Ela não ficava esperando, não ficava olhando o visto. 3, ela começou a falar menos, mas com mais sinceridade emocional e sem nada para provar. Com isso, a energia dela mudou, e ele percebeu. Não pelo que ela disse, mas porque ela não estava mais buscando, estava escolhendo compartilhar. E essa mudança interior despertou algo poderoso. Ele retornou, mas desta vez diferente, mais atento, mais conectado, mais curioso, porque a mulher que fala a partir do seu centro se torna leve, interessante e profundamente magnética. Agora vou te mostrar como conseguir isso também. E não se preocupe,
Você não precisa se tornar uma especialista, basta fazer esses ajustes sutis que mudam tudo. Primeiro passo, respire fundo antes de escrever para ele. Sim, é simples assim. Não escreva movida pela ansiedade, nem pelo vazio, nem pelo medo de que ele se esqueça de você. Respire fundo, se conecte consigo mesma e se faça uma pergunta fundamental. Se ele não responder, eu vou continuar bem assim mesmo? Se a resposta for sim, vá em frente. Você está no seu eixo. Se a resposta for não, espere. Ainda não é o momento. Segundo passo, escreva como se não precisasse de resposta. Não estou falando de indiferença, estou falando de liberdade emocional. Em vez de "você está bem, faz tempo que não tenho notícias suas", escreva "passei por um lugar que me fez lembrar de algo bom", só isso. E então, sem conclusão, sem perguntas, sem pressão, você vai sentir a diferença. Escrever para conseguir algo não é igual a escrever porque nasce dentro de você e você simplesmente deixa fluir. Terceiro passo, encerre a interação voltando para você mesma, não para ele. Esse é um dos segredos mais sutis e poderosos. Quando terminar de falar, não diga "me avisa se algo acontecer". Não termine com "espero que você me escreva" ou "me diz se quiser me ver". Diga algo como "agora vou me concentrar no meu dia, vou descansar, precisava disso, por hoje é só hora de me reconectar comigo". Você percebe a diferença? A sua atenção volta para você, e isso o deixa sem controle do fechamento, sem saber se você vai buscá-lo depois, sem ter certeza se está na sua cabeça. E naquele pequeno espaço, ele começa a pensar mais em você, porque você não está mais orbitando em torno dele, você está vivendo no seu próprio mundo. E agora, guarda essa frase como um mantra. Não falo para que fique, falo do lugar em que já me basto. Quando você faz isso, sua voz muda, sua energia muda, sua frequência emocional muda e a percepção que ele tem de você também muda. Porque a mulher que não fala a partir da carência, mas a partir do seu centro, não é mais percebida como um fardo, mas como uma experiência. E experiências não são ignoradas, elas são buscadas. Quarto segredo. Como transformar sua energia calma em atração magnética sem precisar correr atrás, nem controlar nada? Existe algo que o encanta de verdade e não é o que você pensa. Não é o decote, não é a maquiagem perfeita, nem o quanto você é atenciosa ou boa para ele. O que realmente o cativa, o que o faz sentir que tem algo em você que não encontra em outro lugar, é a sua calma emocional sustentada. A sua forma de não se desorganizar mesmo que ele se desconecte. A sua maneira de não reagir mesmo que algo te incomode. A sua capacidade de continuar habitando o seu centro mesmo não sabendo o que ele pensa ou o que quer de você. Porque a verdade é essa, a maioria das mulheres reage e nesse momento perde o poder. Elas reagem quando não recebem resposta, quando sentem que ele está se afastando, quando uma mensagem não chega, quando existe um silêncio desconfortável. E aquela vontade de perguntar por que ele é assim, se algo está errado, se ela fez algo de errado, se infiltra na conversa. E mesmo que seja dito com delicadeza, a energia grita carência. E o inconsciente masculino capta isso instantaneamente, porque a mulher que reage a cada movimento dele está dizendo a ele, sem palavras, "Você tem poder sobre o meu estado interno". E essa frase, mesmo não sendo dita, deixa uma marca emocional e muda tudo. Abigail, uma mulher que aprendeu a dominar sua energia, viveu isso exatamente no momento em que mais queria deixar isso para trás. No início, ela era muito emotiva, intensa, doce, apaixonada, mas também muito reativa. Quando gostava de alguém era óbvio. Dava para ver nos olhos, nas palavras, nos silêncios que ela não conseguia sustentar. E quando sentia distância do outro lado, algo dentro dela se rompia. Ela começava a buscar, a explicar, a justificar, a esperar por sinais, até que uma noite, depois de mandar mais uma mensagem que ficou sem resposta, ela se viu presa no mesmo padrão de sempre.
E foi aí que ela parou. Não com raiva, mas com consciência, e disse para si mesma: e se eu não reagir dessa vez? E se desta vez eu não sair de dentro de mim para ir atrás dele? E pela primeira vez ela ficou na própria calma. Ela não escreveu, não apagou fotos, não mandou indiretas, não fez nada. Apenas respirou e ficou consigo mesma, com seus livros, com sua música, com sua vida, com sua energia. E no dia seguinte ele escreveu de novo. E não foi um simples oi. Foi um: você está bem? Você parecia diferente ontem. Um: não sei porquê, mas tenho pensado muito em você. E não é que Abigail tivesse feito isso para manipular. O que ele sentia era o centro emocional dela ativo, o campo dela livre de ansiedade, a energia dela sem turbulência. E isso o atraiu como nunca antes. Carl Jung disse que a sombra projetada pelos outros exerce poder sobre nós quando não aprendemos a manter o nosso equilíbrio. No amor, isso é mais real do que nunca. Porque se você reage a cada movimento dele, está entregando o seu poder. Mas quando você sustenta essa postura, quando não age por angústia, mas por escolha, algo muda na forma como ele te vê. Você deixa de ser alguém que o persegue emocionalmente e se torna alguém que se sustenta sozinha sem depender dele. E esse mundo interior dela se torna fascinante. Agora ouça com atenção. Vou te dar 3 movimentos práticos para transformar a sua calma em magnetismo real. E não se trata de atuação, mas de praticar uma nova forma de ser com você mesma. Primeiro movimento: não responda por impulso, responda pelo seu ritual. Quando ele escrever algo que te deixe desconfortável, que você não entenda, que pareça frio ou ambíguo, não reaja com calor, não responda com duplo sentido, não faça perguntas disfarçadas de sarcasmo. Faça isso. Pare, faça uma pausa consciente, inicie um pequeno ritual. Pode ser preparar uma xícara de chá, caminhar, anotar o que você sente e só depois responder a partir do seu ponto de equilíbrio, a partir da sua verdade emocional clara, a partir do seu centro. Isso o desestabiliza porque ele não está recebendo uma reação, mas uma presença madura e serena. E isso tem impacto. Segundo movimento, use a sua energia, não a acumule esperando. A ansiedade romântica cresce quando a sua energia não está direcionada para algo mais valioso. Por isso, quando você sentir essa necessidade de ir atrás dele, de ver se ele já respondeu, de ler nas entrelinhas, substitua por isso. Comece a criar algo, organize um espaço, mexa o seu corpo, converse com outra pessoa, escreva alguma coisa, qualquer coisa, mas saia dessa energia passiva de espera e coloque-a em movimento. A mulher que movimenta a sua energia não fica letárgica emocionalmente, e essa leveza é sentida até na conversa. Movimento 3. Um encerramento que marca o fim sem parecer distante. Não precisa ser frio nem duro. Você só precisa saber que o fechamento emocional também é seu. Quando uma conversa deixar de fluir, quando você não se sentir mais confortável, dê um ponto final. Não deixe que ele decida por quanto tempo vocês vão ficar conversando. Faça você mesma, mas com delicadeza, com direção, com elegância emocional. Por exemplo, hoje vou me despedir por aqui, minha energia está me pedindo uma pausa. Vou me desconectar agora, é hora de cuidar de mim. Isso não é castigo, não é silêncio tenso. Significa: o meu mundo não gira só em torno de você. E isso é algo que ele não esquece, porque enquanto todo mundo tentava ficar mais um pouco, você foi quem soube a hora de ir embora sem nenhum drama. E isso, meu amor, é o poder emocional na sua forma mais atraente. Você percebe? A mulher que domina a própria calma, que não se deixa arrastar pelo fluxo e refluxo da ansiedade, que não precisa manipular nem controlar, se torna viciante, porque a energia dela não exige, ela impacta, não reage, emana do fundo de si. E quando ele sente isso, não consegue evitar. Ele começa a se perguntar o que ela tem que as outras não têm.
E a resposta está naquilo que não se vê, mas que se sente toda vez que ela está presente. Segredo 5. Como transformar cada encontro num estímulo viciante sem depender de contato físico. Existem mulheres que se abraçam, se entregam completamente e ele as esquece em poucos dias. E existem outras que olham para ele uma única vez, trocam uma conversa breve e ele não consegue parar de pensar nelas. E a diferença não está no corpo, no físico, nem no que elas deram. Está no que elas provocaram emocionalmente. Porque o vínculo verdadeiramente viciante não vem do contato físico, vem do que ele sente internamente quando está com você. E isso é o mais poderoso. Você pode criar essa experiência emocional mesmo sem tocá-lo, mesmo sem vê-lo todos os dias, mesmo sem se expor demais. Porque o que ele se lembra não é do seu perfume. Era como o ego dele se sentia quando estava com você. O que o subconsciente dele não consegue soltar não é o seu corpo, é a experiência energética que vocês compartilharam. E isso, meu amor, é algo que você pode aprender a despertar. Brianna viveu isso. Uma mulher que nunca foi a mais bonita do grupo, nem a mais falante, nem aquela que tentava agradar a todos. Mas havia algo nela, uma forma de ser, de olhar, de rir suavemente, de escutar, de partir no momento certo. E todos os homens que a conheceram concordavam numa coisa. Não conseguiam tirar ela da cabeça. Certa vez um deles confessou, não sei o quê. Você não fez nada de especial, mas desde aquela conversa eu não parei de pensar em você. E ela tinha feito isso sem perceber no início, mas com o tempo transformou em arte. Brianna aprendeu a transformar cada encontro numa experiência emocional, não sexual, não exagerada, não forçada, apenas genuína e inesquecível. E hoje você vai aprender a fazer o mesmo. Carl Jung disse que as experiências que nos moldam não são as que fazem mais barulho, são as que nos transformam sutilmente. E uma mulher pode provocar isso quando entra num espaço com a sua energia elevada, com a sua essência pura, com a intenção genuína de estar presente. Porque a maioria está fisicamente, mas mentalmente em outro lugar, ou tão preocupada com a própria imagem que não consegue ser sentida. Mas você não vai fazer isso. Você vai transformar cada encontro numa âncora emocional, num estímulo interno que, quando ele se lembrar, vai querer de novo. E ele não vai saber por quê. Ele só vai saber que com você a sensação era diferente. Primeiro passo: crie um ritmo emocional na conversa. Não o sobrecarregue, não o bombardeie com palavras. Não sinta a obrigação de conduzir todo o diálogo. Em vez disso, faça pausas, respire, reserve tempo para responder e, se houver silêncio, não o preencha rapidamente. Sustente-o. Porque quando uma mulher se sente confortável no silêncio, a presença dela se torna mais poderosa. Ele vai sentir que não está em busca de validação, e isso o desarma. Segundo passo, provoque uma emoção forte e deixe sem resolução. Em algum momento durante o encontro, desperte uma emoção. Não precisa ser nada dramático. Pode ser algo que o faça rir de verdade, ou que o conecte a uma lembrança, ou uma pergunta profunda e sincera, como: existe algo que você nunca contou para ninguém e que ainda te incomoda? Quando ele entrar em contato com essa emoção, não a suprima. Não mude de assunto imediatamente. Deixe fluir, deixe vibrar. E depois diga algo como: você não se sente assim com todo mundo. E continue. Esse momento vai ficar gravado nele porque você permitiu que ele se sentisse humano, e ele não vai esquecer isso. Passo 3. Encerre o encontro antes que a energia se dissipe. Esse é um dos segredos mais ignorados. Não fique até ele se entediar, ou até não ter mais nada a dizer. Quando você perceber que o momento está intenso, que há química, conexão, cumplicidade, recue. Não diga: preciso ir embora, como desculpa. Diga com uma autoridade sutil: vou encerrar por hoje. Isso foi mais especial do que eu esperava. E vá embora sem esperar que ele diga primeiro, sem já marcar um próximo encontro de imediato. Vá enquanto a sua presença ainda está sendo sentida.
Isso cria nele uma sensação brutal. Não vivi isso completamente, mas senti algo profundo e preciso viver de novo. E foi aí que você fincou a âncora emocional. Quarto passo: não revele tudo de uma vez. Não conte toda a sua história. Não compartilhe todos os seus traumas. Não entregue imediatamente tudo o que você pensa e sente. Deixe camadas, deixe mistério, deixe portas abertas. Seja emocionalmente aberta, mas não completamente. Diga coisas como: tem coisas sobre mim que eu só compartilho quando realmente sinto uma conexão. Vou te contar outro dia. Sorria e mude de assunto. Essa barreira sutil, essa sensação de que ele ainda não te descobriu completamente, se torna viciante, porque a mente humana busca completar o que está incompleto. E você vai ser aquela parte inacabada, tão linda, que ele vai querer continuar descobrindo. E aqui está a grande verdade. Uma mulher não precisa fazer muito para se tornar inesquecível. Ela só precisa fazer com que ele sinta algo. E se você aprender a gerar essa emoção interna, essa conexão suave, mas intensa, esse momento em que ele sente que algo dentro dele se move, já não importa se houve contato físico ou não. Porque o que ele vai querer repetir não é um beijo, não é um abraço, não é a sua roupa. Era como ele se sentia quando estava com você. E isso, meu amor, é a experiência emocional que vicia. Segredo 6. Como se desapegar sem romper o vínculo e fazer com que seja ele a voltar para você. Deixar ir não é o mesmo que desistir. Desistir não é o mesmo que perder. E se retirar nem sempre significa que acabou. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é partir com o coração em paz, com a sua essência ainda vibrando. Porque a mulher que sabe deixar ir sem ressentimento, que some não por orgulho, mas por sabedoria emocional, deixa uma marca mais profunda do que aquela que implora por atenção. E o mais surpreendente é isso: quando você deixa para lá, sem caos, sem cobranças, sem precisar de explicação, uma sensação subconsciente de que algo se rompeu surge nele. E nesse silêncio, nessa pausa, nesse vazio, que não é preenchido com drama, mas com dignidade, ele começa a pensar em você como nunca antes, porque encerrar não significa fechar um relacionamento, significa fechar um capítulo com clareza emocional. E isso, meu amor, é o que mais o desestabiliza. Foi isso que Bonnie viveu. Uma mulher que sempre teve medo de partir. Não por depender dos homens, mas porque a sua essência carregava aquela ferida não cicatrizada, a sensação de culpa por desistir, de pensar que se fosse embora, perderia tudo. E assim, durante anos, Bonnie tolerou dinâmicas cinzas, respostas mornas, atitudes ambivalentes, homens que iam e vinham como se a presença dela não tivesse valor. Até que um dia, depois de ter investido sua energia em alguém que só a procurava esporadicamente, algo dentro dela fez sentido. Não houve briga, nem cena, nem lágrimas. Apenas uma mensagem. Obrigada por compartilhar. Agora escolho ir para onde me sinto melhor. E então, silêncio. Nenhuma mensagem a mais. Ela foi embora sem rastro, sem mais nada. E isso foi o que o destruiu por dentro, porque ele não esperava, porque ela não implorou, porque ela não o fez se sentir culpado, mas também fez sentir a ausência dela. Nos dias seguintes, ele retornou, mas não era o mesmo de antes. Voltou com perguntas reais, com vontade de entender, com uma inquietação, uma emoção que ele não sabia como processar. Porque a essência masculina, quando perde algo sem gritar, quando não tem para quem se defender, entra em processo de busca. E é aí que começa o seu trabalho e a sua libertação. Carl Jung disse que só podemos nos libertar verdadeiramente daquilo a que nos desapegamos conscientemente. E isso não se aplica apenas às nossas emoções, também se aplica às pessoas. Quando você se liberta sem raiva, sem tentar dar uma lição, sem sair com o orgulho ferido, mas com a clareza de alguém que não quer mais estar onde não se sente bem, você se torna a presença mais forte no inconsciente dele.
E é isso que o leva a te buscar não por capricho, mas por uma sensação nova, a de não ter te entendido completamente, de não ter te conquistado de fato, de ter perdido algo em silêncio. E agora isso o assombra em silêncio. Agora me ouça com atenção. Vou te dar a estrutura exata para deixar ir sem romper o vínculo, para que seja ele a sentir a necessidade de voltar. Primeiro passo: se afaste a partir da sua verdade, não de uma reação. Não faça isso porque está magoada ou para provocá-lo. Faça porque você já entende que a sua paz não tem preço. Diga a ele algo como: não estou aqui para te convencer a ficar. Estou aqui para preservar a minha energia, e isso não está mais me fazendo bem. Diga pouco, diga com clareza, e não justifique nada. Isso é mais forte do que qualquer reclamação. Segundo passo: faça da sua ausência não uma punição, mas um mistério. Não o bloqueie. Não apague tudo o que vocês viveram. Não haja por despeito. Simplesmente se afaste com delicadeza, com intenção, de forma ritualística. Pare de reagir com a mesma frequência de antes. Se retire sem explicações e concentre-se no seu mundo real, seus planos, seu corpo, seus círculos, seus projetos. Isso cria um tipo diferente de silêncio, não o silêncio de briga, mas o de alguém que partiu em paz. E isso vai assombrá-lo emocionalmente. Terceiro passo: não feche todas as portas, mas também não as deixe escancaradas. Não o bloqueie de imediato. Não publique frases vingativas. Não diga a ele que está encerrando capítulos. Simplesmente pare de estar presente. E se ele voltar, mas não da mesma forma, responda com calma, com uma frequência diferente, com uma energia que diga: não estou mais no mesmo lugar onde você me deixou. Se ele perguntar o que aconteceu, responda: aconteceu de eu me olhar de fora e não gostar do que estava tolerando. Isso o perturba, o desestabiliza. Diz a ele que não está mais no controle e que, se quiser algo, vai ter que trabalhar para conseguir. E, por fim, lembre-se disso com a sua essência. Você não precisa sair gritando para ser lembrada. Às vezes, a mulher que parte em silêncio é a que deixa mais barulho no coração de um homem, porque ela não o fez se sentir culpado, mas o fez sentir a mudança. E a mudança está presente, mas não há como contestá-la. É o que se sente com mais intensidade, o que mais o confronta, e por isso também é o que mais o impulsiona a voltar. Não porque você insistiu, mas porque, ao mostrar com serenidade, você demonstrou a ele tudo aquilo que já não está mais disposta a dar, sem receber nada em troca. Conclusão: agora você sabe, não é o seu corpo que vicia, é a sua forma de fazê-lo sentir algo que ele nunca sentiu antes. A maneira como você o olhou sem medo, falou sem implorar, se afastou sem brigar, ficou firme sem ter medo de que ele fosse embora. Porque quando uma mulher aprende a manter a calma, a deixar as coisas fluírem sem drama, a falar a sua verdade e não o que a carência empurra, algo dentro dele muda. Ele não vai dizer o quê, talvez nem entenda, mas a essência dele já a reconhecia. Com você, ele não sentia apenas atração, ele sentia um laço. E isso, meu amor, não é algo que se encontra todos os dias. É insubstituível. É difícil de ser substituído por outra, porque você não era apenas um corpo, você era uma experiência. E experiências assim ficam para sempre. Se isso tocou algo dentro de você, escreva aqui embaixo, em alto e bom som: eu não sou apenas mais uma opção. Sou uma experiência que não se repete. Porque quando você entende isso, quando você para de tentar agradá-lo e começa a marcar a essência dele com a sua presença, você não precisa mais que ele fique, porque sabe que, de uma forma ou de outra, ele vai voltar. E se essa mensagem te tocou, te convido a deixar um like, se inscrever e ativar as notificações.
E se você sentir no coração o desejo de apoiar ainda mais esse espaço, agora você pode se tornar membro do canal e aproveitar benefícios exclusivos, como respostas prioritárias nos comentários e consultas psicológicas, participação nas decisões sobre os próximos vídeos e um suporte mais próximo ao longo de todo o seu processo de transformação. Mas não vá ainda. Vou deixar 2 vídeos na tela que tenho certeza que você vai adorar, 2 lições de grande valor. Estarei te esperando agora mesmo no que você escolher. Como sempre, sou Jung, sua psicóloga e filósofa. Até lá!